Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria já na tela. Marcelo Odebrecht falava em ter Toffoli como aliado futuro. É isso mesmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal anulou as provas obtidas pela Operação Lava Jato a partir de delações premiadas de ex-funcionários da empreiteira. Na manhã desta quarta-feira 6, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou as provas obtidas pela força-tarefa da Operação Lava Jato a partir de processos de delação premiada como ex-funcionários da empreiteira Odebrecht. Com a decisão, voltou a circular nas redes sociais um vídeo em que um dos donos da construtora cita o magistrado. Neto do fundador da empreiteira, Marcelo Odebrecht, citou Toffoli nominalmente em um dos depoimentos que prestou à Polícia Federal. Conforme o material resgatado por internautas, o empresário afirmou diante de agentes que fez contato na época em que Toffoli aguardava validação por parte do Senado para ser aprovado para o STF. Veja o vídeo. Tem esse e-mail aqui, apenas para que eu indique quem seria a pessoa sobre a qual você está falando. E qual o contexto da conversa. É isso. É um amigo. É um amigo. Toffoli. Na verdade é o seguinte, quando o Toffoli foi, isso não foi só ele não, vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não pode dizer como é que funciona, mas como é que funcionava? Pode encostar mais. Sempre que o presidente escolhia um candidato a ministro do SF, certo. O candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o Ministério. Então, na verdade, aqui, então isso já era comum. Então, nesse caso aqui... O senhor pode ler esse trecho aí? É isso, temos que ver. Agora, veja bem, nesse caso, veja o seguinte, eu sabendo disso, você vê que a iniciativa nesse caso foi até minha. Ou seja, eu avisei para a Cláudia, temos que ver como podemos promover os encontros reservados de Toffoli com alguns amigos da casa de cima de CMF. O que é casa de cima de CMF? É Senado. A casa de cima é de cima do Congresso. De amigos da casa de cima de Cláudio Mello. Então, no fundo, minha provocação para Adriano foi o seguinte: Adriano, o Toffoli não foi escolhido por Lula para assumir o ministério? Como a gente sempre fez com todo mundo, que muitos vários nos procuraram, veja se ele não quer que a gente promova o encontro dele. Ele procurou vocês? Não. Você vê que claramente aqui foi minha iniciativa. Nesse caso aqui você vê que foi minha iniciativa. Por que eu digo isso? Porque aí depois, o Adriano bota, checarei o interesse dele e falo com o Cláudio. Aí eu digo, me avise se conveniente, eu está. E aí o Adriano fala, me aliei com o Cláudio sobre um contato que ele, o Toffoli, pediu para fazer. Quer dizer, provavelmente Adriano foi lá, Toffoli, precisa de alguma ajuda? Toffoli deve ter dito, não, mas tem um senador em especial que eu estou vendo alguma dificuldade, será que vocês podem me ajudar? Pelo que está aí. O que na verdade era mais do que, como todos os ministros, é o que o pessoal chamava de beijamão, né? Todos os ministros antes de serem, depois que eram escolhidos, antes de serem aprovados, eles faziam isso. E para fazer isso, muitas vezes eles buscavam empresários que tinham. E nesse caso, eu mesmo perguntei a Adriano, você não quer checar com o Toffoli se ele quer isso? E pelo retorno, ele pediu para falar com um. Você fala logo na primeira mensagem, eles e nós podemos ter com isto um aliado no futuro. É isso. Aliado em que sentido? Um juiz, um ministro poderia ser aliado da empresa? Qual é a cabeça? Quando eu digo eles e nós, é eles o amigo de Cláudio. Quer dizer, eles no caso, os amigos de Cláudio, e nós, Odebrecht, poderíamos ter um aliado no futuro. E que seria o aliado? Um ministro que você ajudou ele. Quer dizer, a sempre diz o seguinte, na hora que o ministro ele é eleito, você vê o seguinte, o cara é eleito pelo presidente. Depois não quer dizer que ele vai, como ele tem... Você vê que os ministros mais radicais com o PT foram os ministros eleitos escolhidos por Lula. Entendeu? Foram mais duros que teve com o PT. Não quer dizer isso. Agora, na verdade é o seguinte, o que você cria expectativa? De que se você ajudou o cara de alguma maneira, lá na frente pelo menos, né? Ele reserva você, ele vai te escutar, cria uma boa vontade. Mas obviamente que eu digo, aqui isso é da natureza humana.
Mas não tá dizendo que foi, não tem nenhuma licitude aqui. Não, claro, fica bem claro. Toda e qualquer pergunta, qualquer e-mail apontado não diz, não se quer dizer que é ilícito ou não. Por isso que a gente tá te questionando. Por isso que eu tô dizendo, existia sim essa relação, a gente tentou aproximação. Uma das razões que eu sempre dizia pro Adriano manter esse contato é porque eu achava que era uma pessoa que tinha um potencial, que seria importante de ter ele como um aliado futuro. Entendeu? Como a gente tinha no Congresso, como tinha no Senado, como tinha. A gente não tinha, na verdade, muitos aliados no ministro que a gente conhecesse. É sempre bom se você tiver um ministro que foi eleito, que você conhece ele há 20 anos, é sempre mais tranquilo. Então foi nessa linha, entendeu? Ex-advogado do PT, Dias Toffoli foi indicado para o STF por Lula em 2009, quando era advogado-geral da União. Gustavo Gaio, Rogério Marinho e Maurício Marcon se manifestaram nas suas redes sociais após a decisão de Toffoli. Veja o vídeo. A impressão que eu tenho é que o Brasil está sendo linchado, está totalmente desnorteado e o povo não consegue nem sequer entender direito de onde estão vindo tantas bicudas. Igual quando uma pessoa é linchada, que ela fica em posição fetal e é tanto murro e tanta paulada, tanta bicuda, que a pessoa já não consegue, você não tem mais a capacidade sensorial de entender quantas pessoas estão batendo, de onde estão vindo os golpes. É o Brasil. Apenas nos últimos dias nós tivemos o presidente da República, aquele que tinha sido condenado e depois foi descondenado, e agora vamos para a parte onde ele foi inocentado, né? Dizendo que acha que a população não precisa saber como votam os ministros do STF. Depois nós tivemos o ministro da Justiça dizendo que a Polícia Federal está a serviço do Lula, esse ladrão criminoso que foi descondenado. STF toma uma decisão agora que basicamente acaba com a propriedade privada como nós a conhecemos. Não basta a terra ser produtiva, ela tem que ser produtiva e ter função social. Função social é subjetivo, quem vai interpretar isso são eles, ou seja, qualquer terra hoje, qualquer propriedade hoje no Brasil pode ser desapropriada pela Suprema Corte se eles entenderem que essa terra não está cumprindo função social. Eu falei, é o início da transformação do Brasil no comunismo. Um comediante agora corre o risco de ser preso, teve suas contas bancárias bloqueadas, suas contas das redes sociais bloqueadas e está multado em R$300 mil por contar piadas. Há 15 anos atrás nós fazíamos meme sobre isso, de tão distante, de tão impossível que isso parecia que nunca aconteceria, mas agora está acontecendo. Agora vamos para o que está acontecendo hoje, para você entender como que o Brasil está sendo linchado. A notícia que está correndo em todos os lugares, né? Toffoli diz que a prisão de Lula foi armação e anula provas do acordo de leniência da Odebrecht. O acordo de leniência da Odebrecht devolveu para o Brasil bilhões de reais que haviam sido roubados. Ou seja, se o dinheiro foi devolvido é porque foi roubado. Só que aí o Toffoli, que nunca conseguiu passar para juiz, foi colocado na posição de ministro do STF pelo Lula. Não se esqueçam disso, conhecido nas delações do próprio Lava Jato como um amigo do meu pai, inclusive o Toffoli, que abriu o inquérito de ofício, entregou para Alexandre de Moraes, mandou devolver os exemplares da revista Cruzoé, justamente quando ela falava sobre essa questão do amigo do meu pai. O Toffoli agora está dizendo que o Lula é inocente e que o que fizeram contra ele foi um crime. E não só isso. Toffoli ordena investigação criminal contra procuradores da Lava Jato. Todos os heróis da Lava Jato, que ajudaram a prender os maiores corruptos e criminosos do Brasil, agora estão sofrendo a vingança do sistema. O sistema não vai deixar barato. Só que tem uma coisa que eu achei interessante, olha isso aqui. Dias Toffoli sobre a Lava Jato, não se pode falar que é golpe. Em entrevista, o ministro disse que se tornou mais liberal ao entrar no Supremo. Olha a data, 2016, tá vendo? O que ele fala? Questionado se algo na Lava Jato o incomoda, Toffoli respondeu que existem meios jurídicos de tentar combater os excessos que possam ocorrer nessa operação. Não se pode falar que é golpe, exceção, que não é juiz natural. Isso está tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Ou seja, em 2016, o Toffoli era 100% a favor. Por quê? As provas eram tantas que todos sabiam que o Lula seria condenado e passaria o resto da vida na prisão. Só que aí eles conseguiram descondenar o Lula e agora o Toffoli está anulando provas da Odebrecht e diz que a prisão de Lula foi armação. Numa longa decisão divulgada nesta quarta-feira, o ministro do STF condenou as práticas da Lava Jato. Parcialidade. Parcialidade é justamente o que esses ministros estão fazendo agora, caçando deputados de direita, perseguindo pessoas de direita, comunicadores de direita, criminalizando a direita quase que por completamente. Isto é uma real parcialidade. Só para nunca esquecer, porque o povo brasileiro tende a esquecer as coisas, né? Petrobras recupera mais de 6 bilhões em acordo de Lava Jato. Gente, 6 bilhões de reais. E aqui está a decisão do Dias Toffoli.
Sob objetivos aparentemente corretos e necessários, mas sem o respeito à verdade factual, esses agentes desrespeitam o devido processo legal, descumprem decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade. Vide citada a decisão do STF e fora da sua esfera de competência. Ele está descrevendo o que o STF faz hoje. Enfim, em última análise, não se distinguiram propositalmente inocentes de criminosos. Valeram-se apenas, já disse no julgamento de segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica. O próprio STF julgou e disse que estava tudo de acordo com os trâmites processuais. O próprio STF. Meu Deus do céu! O que está acontecendo com o Brasil? E agora vamos fazer umas... Até o UOL, gente, soltou isso aqui, ó. Toffoli extrapola e mostra que não tem isenção para seguir no caso Lula. Até o UOL, que é lulista até o talo, ó. Ministro do STF, Dias Toffoli extrapolou e mostrou falta de isenção ao julgar as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht para a prisão do presidente Lula. Toffoli reconheceu pedidos da defesa de Lula e declarou que as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht são imprestáveis. Agora, aqui é o detalhe. O pedido da defesa de Lula. Sabe quem fez esse pedido da defesa do Lula? O Zanin, que acabou de entrar no STF. Então, o cara, o advogado, faz o pedido para inocentar o cliente dele, é colocado no STF e uma semana, 2 semanas depois, um outro ministro do STF toma a decisão de que ninguém pode falar mais nada do Lula, que o Lula é inocente. Eles descondenaram o cara, não foi o bastante, a rejeição dele continua sendo enorme no Brasil, tanto é que ele não pode andar nas ruas. Agora eles vão para piorar, além de ter a vergonha de terem descondenado, eles querem inocentar e criminalizar quem prendeu ele. Isso mesmo, o amigo do meu pai. Vocês se lembram como que o Toffoli ganhou esse apelido de amigo do meu pai? Ó, a mensagem que o Marcelo Odebrecht chama o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, de amigo do meu pai, foi escrita em junho de 2007 e faz referência a uma das obras campeãs em propina na Operação Lava Jato, a usina de Santo Antônio, com mais de 100 milhões em suborno, segundo delatores da Odebrecht e Andrade Gutierrez. Delatores esses que depois devolveram 6 bilhões de reais que eles tinham roubado. A Acordo Odebrecht é o maior do mundo e tem provas de corrupção em 12 países. Meus amigos, agora é o seguinte. Acabaram de vez com o sistema judiciário do Brasil, com a Constituição, com o devido processo legal, inocentaram o Lula de uma maneira absurda, abjeta, e agora vão perseguir e prender todos aqueles que prenderam esses criminosos. O crime organizado sequestrou o Brasil. Isso parece exagero, né? Parece frase de efeito em vídeo de YouTube. O crime organizado sequestrou o Brasil. Hoje, traficante é liberado e senhorinha do Zap é presa. Hoje, estuprador e assassino é liberado, os maiores corruptos do mundo são liberados, mas comediante é preso por palavras. Essa é a democracia relativa que o Lula estava se referindo. Meu Deus, cara, eu tô chocado com o que tá acontecendo. Olá, hoje é 6 de setembro de 2023. Nós acordamos hoje com a notícia de que o ministro Toffoli, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, anula todas as provas do acordo de leniência feito pela Odebrecht. Esse acordo nos permitiu descortinar o maior escândalo de corrupção da história moderna do nosso país. Mais de 6 bilhões de reais foram devolvidos por diferentes instâncias de funcionários públicos e empresários, né, que foram abarcados por essa investigação, que inclusive foi validada com sentenças condenatórias em diferentes instâncias judiciais. O ministro alega questões técnicas, de que os acordos internacionais que foram celebrados para permitir a obtenção de provas eram espúrios, ou seja, ilegais. E por isso mesmo, toda essa questão probatória não deve ser levada em consideração. Decisão judicial se cumpre, mas nos cabe como cidadão, como homem público, lamentar. Qual o exemplo que queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que vivem no Brasil? O crime compensa? A corrupção deve ser realmente um mal endêmico e tolerado dentro da sociedade? Pessoas públicas estão acima do bem e do mal? Os poderosos sempre vencem? Nós não podemos aceitar situações como essa de forma resignada.
O fato inquestionável é que a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo ao final de 2015. O que aconteceu no Brasil recente não pode ser apagado apenas com uma decisão judicial. Nós temos que continuar lutando contra a corrupção, contra o aparelhamento da máquina pública, com uma forma perversa com que essa situação tem sido banalizada em nosso país. Eu espero, sinceramente, que no futuro nós tenhamos a condição de trazermos a indignação da população na hora de escolhermos os nossos representantes. E todos nós temos a responsabilidade, né, de incutirmos nas gerações futuras e principalmente no Brasil da atualidade, de que o crime não compensa, né, de que valores éticos e morais são importantes e que o Estado deve servir ao Brasil e não servir a um grupo político ou uma corporação. É essa a nossa luta e é essa a nossa indignação. Um forte abraço e contem com o nosso mandato. A cleptocracia brasileira está de volta, ou seja, quando os corruptos governam o nosso país. Agora, temos uma decisão absurda do ministro e ex-advogado do PT, Dias Toffoli, anulando todas as provas que mostravam que Lula e sua gangue tinham roubado o Brasil. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde a Odebrecht ainda paga multas bilionárias pelos seus desfavores à sociedade, aqui no Brasil, Toffoli tenta reescrever a história, certamente a mando de Luiz Inácio Lula da Silva. E pior, manda a AGU abrir processos contra Sérgio Moro e todos os procuradores da Lava Jato, responsável pela recuperação de bilhões de reais do nosso dinheiro desviado. Toffoli, Lula e sua turma podem tentar reescrever a história, mas todo brasileiro sabe que Luiz Inácio Lula da Silva é o maior ladrão desse país. Sérgio Moro também se pronunciou nas suas redes sociais após a decisão de Toffoli em anular as provas da Lava Jato. A corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores, escreveu no Twitter. O senador também afirmou que a operação foi apoiada pelo povo brasileiro. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia, sempre, concluiu Sérgio Moro. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.